Bom dia, turma. Vamos começar a nossa aula de hoje, dando continuidade, dando prosseguimento à nossa disciplina de Zoologia de Deuterostômios. Nós vimos na aula passada a parte introdutória, no que diz respeito a algumas características morfológicas, evolutivas, ecológicas dos cordados, notadamente dos protocordados. E hoje nós vamos ganhar aí mais conteúdo, né? E ganhar evolutivamente falando, quando nós adentrarmos aí no subfilo vertebrata, que agora é chamado de, o mais notadamente agora conhecido como craniata, certo? Então nós temos aí alguns avanços, né, dentro do grupo, principalmente devido a algumas características que vão surgir agora, que possibilitam esse avanço e que facilitam, digamos assim, o estilo de vida dos representantes desse táxon aí. Quando a gente fala, ou quando a gente pede para os alunos mencionarem, ou qualquer outra pessoa, um animal, seja um aluno de biologia, ou seja uma pessoa qualquer, né, que não seja voltado a esse campo de estudo, quando a gente pede que essa pessoa mencione um animal, imediatamente alguém vai pensar no vertebrado. Nós, se você pedir para vocês pensarem no animal, vocês vão falar um gato, cachorro, né? Que é o exemplo mais prático que vem à nossa cabeça por conta, né, do convívio com esses animais domésticos. E, de fato, ele é um vertebrado. Isso não quer dizer que um animal mais representativo sejam os vertebrados. Não. É porque são aqueles que são mais comumente vistos, né? Alguns deles até mesmo de forma social com o ser humano, mas principalmente por terem um tamanho maior, serem notados com mais facilidade. A diversidade de comportamentos acompanha a enorme diversidade de formas. Nós vamos ver por que isso acontece. Por que a gente tem animais que são, digamos assim, tão diferentes entre eles. Seja no comportamento, né, no seu estilo de vida, seja no seu formato. Por que a gente tem um padrão de diferenciação tão grande quando você compara, por exemplo, uma lagartixa com um elefante, ou com uma baleia, ou com uma vaca, né? Então, são comportamentos completamente distintos. Imagine o comportamento de um predador e de uma presa, de um leão, aliás, uma onça, né, trazendo para a nossa fauna, uma onça com um veado, com um catitu, porque eles apresentam comportamentos tão diferentes, né, tão distintos. Boa parte do sucesso do grupo, dos vertebrados, está notadamente voltado a essas duas características que vocês estão vendo aí. Capacidade de se locomover e a sua diversidade reprodutiva. Locomoção, nós vimos nas aulas anteriores que a partir do momento que o animal começa a aumentar de tamanho, ele precisa mudar a sua fisiologia. Então, ele muda os padrões alimentares e acaba mudando, com essa mudança do padrão alimentar, ele acaba adquirindo mais recursos energéticos, ele processa anabolizar, catabolizar de forma mais robusta. Então, isso justifica, né, essa alta demanda energética, essa alta entrada de energia, na verdade, com aumento de complexidade. E um desses aspectos está diretamente relacionado com a diversidade reprodutiva. Então, o animal ele consegue se reproduzir de forma mais diversa e adaptada para as mais variadas condições do ambiente. Então, eu não consigo somente chegar cada vez mais longe, no local cada vez mais diferente. Eu consigo me estabelecer e, consequentemente, reproduzir, né, naquele local. Isso é muito importante quando você, por exemplo, sai do ambiente aquático em direção ao ambiente terrestre, né, já que a água é um fator limitante da reprodução nessa passagem da água para a terra. Nessa passagem também, né, nessa transição, uma outra característica surge como inovação embrionária, que é o âmbio, que vai garantir essa reprodução, uma das etapas da reprodução, que seria a manutenção do embrião e a sustentação dele fora do corpo, dentro do corpo, com limitações de água. Então, o âmbio, nós vamos ver principalmente quando a gente chega lá nos répteis, com uma grande inovação,
novidade evolutiva que mantém ou que sustenta essa reprodução fora da água. E um número aí, um dado bem interessante, que para cada espécie vivente que nós conhecemos de vertebrado, uma centena destas já foi extinta. O que isso está querendo dizer? Que nós temos hoje representantes em quantidade muito menor daquilo que já existiu na face da Terra. Então, muito do que se conhece hoje, na verdade, é como se fosse a pontinha do iceberg. É daquilo que já viveu, né, em eras geológicas passadas. Muitas espécies mantêm equivalentes ecológicos e muitas outras foram extintas. O que esse tópico está querendo dizer? Principalmente essa primeira frase aí da oração, que alguns organismos diversificaram, foram cada vez mais longe, se estabeleceram e apresentam, digamos assim, equivalentes evolutivos. Eu diria assim, que seriam, a grosso modo, enquanto que na África eu tenho o leão, no Brasil, aqui na América do Sul, na região neotropical, por exemplo, a gente tem a onça, né, que são equivalentes, são animais que apresentam o mesmo padrão, digamos assim, de evolução, de tamanho, gigantismo, comportamento, mas que por estar em ambientes diferentes acabaram diversificando para essas características e desenvolvendo o mesmo papel. A mesma coisa de repente se aplicaria ao tigre, que está lá na região da Ásia. Né? Então são 3 gatos gigantescos, né, comparado com os que nós temos, e que seriam equivalentes ecológicos dessas regiões que eles habitam. Diversificaram-se ao máximo no Mioceno, de 12 a 14 milhões de anos atrás, e vem declinando desde então, por conta do tópico anterior, né? Para cada um que vive, uma centena de espécies já foram extintas. Não tem como você manter esses organismos tão enormes, gigantes, representativos, de forma natural. Então, as mudanças no tempo, né, sejam elas de forma natural ou artificial promovidas pelo homem, acabam eliminando alguns desses representantes, né, de forma que, com a passagem do tempo, essa fauna ela vai sendo renovada. Esse slide mostra um pouco da representatividade, apesar de ser um slide, já uma imagem do livro do Pugh, que já deve ter aí alguns anos, né? Então esses números certamente eles não estão atualizados, mas nos dá uma noção daquilo que a gente tem aí de representante. Então, tudo que vocês estão vendo nesse gráfico de pizza aí diz respeito a vertebrados. Então você tem os aquáticos, né, representados pelos ciclostomados, depois nós temos os peixes cartilaginosos, os peixes ósseos, né, com aproximadamente 27 mil espécies, e os ciclostomados na faixa de 1.000 apenas, então uma faixa muito pequena, né, 950 com 90. Quando você chega aqui nos anfíbios, né, que é o agrupamento tradicional, e aqui também tem uma coisa bem interessante, né? Aqui no lado de dentro do círculo está a classificação tradicional, e do lado de fora a classificação mais atual filogenética. Então, dos anfíbios nós temos Gymnophiona, Anura, Urodela, com aproximadamente 5.000 e poucas espécies. Para os répteis, representados por Crocodília, Leptossauro e Testudinha, nós temos aqui também 8.000 espécies aproximadamente. Para as aves, 9.000, e para os mamíferos, ou mamália, 4.800 espécies. Então, o slide mostra aí uma representatividade de número e uma variação de formas e de estilos de vida. Então, imagine você comparar aqui uma lampreia, né, com um canguru, ou um ouriço com um peixe sarcopterígeo, nadadeira lobada, né, ou você comparar, por exemplo, uma tartaruga ou uma cobra, né, com uma ave. Então, enorme diversidade de formas e de estratégias, por exemplo, reprodutivas. O que a gente tem, né, quando a gente sai, né, lá dos protocordados, os cefalocordados e os tunicados? O que acontece quando a gente sai de lá e vai em direção aos vertebrados, ao cibifilovertebrata? Claro, novidades. Eu não tenho uma melhora
significativa no padrão corporal do animal, evoluções orgânicas, se não tiver algumas inovações. Essas aí que estão no slide são notadamente as 3 principais inovações teciduais que garantiram o sucesso do grupo. Então, quando eu digo que o animal ele consegue responder muito mais facilmente às variações do meio, ou então que ele consegue interpretar o ambiente como sendo hostil ou não, se está frio, se está quente, se aqui está bom, se aqui está ruim. Eu não consigo dizer que ele tem uma alta capacidade de locomoção se eu não remeter a história evolutiva do grupo para mostrar de onde é que essas características partiram. Então, a maioria das diferenças entre craniados e os demais cordados podem ser associadas a 3 tipos de tecidos exclusivos destes representantes: o hipômero, o placóides e a crista neural. Nós vamos ver cada um dos 3 aí. Hipômero, responsável pela muscularização da boca, faringe, intestino e coração, sendo fundamental para o estilo de vida ativo dos vertebrados. Isso nós vamos ver nos próximos slides. Então, boca, capacidade de se alimentar ou capacidade de utilizar a boca para atacar, né, ou se proteger, diz respeito à possibilidade desta, né, de executar movimento. Então, ela precisa ser muscularizada. E se um dos grandes avanços do grupo dos vertebrados foi essa capacidade de gerenciar a boca para as mais variadas funções, essa capacidade ela só foi atingida pelo desenvolvimento do hipômero, certo? Que é responsável pelo estilo de vida ativo dos vertebrados a partir dessa capacidade de usar a boca para diversas finalidades. As fibras musculares elas já estão presentes nessas áreas dos cordados basais, de modo que a condição craniana requer apenas uma amplificação dos tecidos existentes. O que ele está querendo dizer? Isso aí se chama otimização, né? Otimização, melhoria, uma espécie de facelift, né, que é muito utilizado nos carros, né, quando antes de você mudar de uma versão de um carro para o outro, o designer lá muda o formato dos faróis, o formato das lâmpadas, mas o carro é o mesmo. Então, o que ele está querendo dizer no slide é que o músculo já estava lá. O que está acontecendo? Eles estão passando por um processo de melhoria para tornar esse padrão muscular mais eficiente, mais diversificado, mais sensível, né? Ou mais especializado. O outro são os placóides, uma outra inovação tecidual, que são aglomerados cefálicos de células sensoriais que originam o trato olfativo, os olhos, o ouvido interno e a linha lateral. Basicamente, esses aglomerados cefálicos, eles atuam na percepção do ambiente. Vejam bem, quanto mais o indivíduo consegue perceber o que o ambiente fornece para ele, mais ele vai tirar proveito dessa situação. Então, eu não consigo estabelecer populações em locais distintos, inóspitos, distantes, se eu não tirar proveito da situação. Eu tenho que saber para onde é que eu estou indo, eu tenho que saber o que tem de bom, o que tem de ruim. Então, a gente viu lá nas outras disciplinas que tudo começa no sistema sensorial com uma rede difusa de nervos, que à medida que o animal vai se desenvolvendo, que a gente vai passando pelos degraus evolutivos, essa rede difusa ela começa a se tornar concentrada, você tem uma linha que percorre todo o corpo, essa linha começa a se dilatar nas extremidades, dando origem a gânglios, e esses gânglios, com o processo, né, claro, milhões de anos, começam a se modificar, dando origem ao cérebro, que nós vamos ver lá no final, né, da nossa escada. Então, o que está acontecendo? O indivíduo está melhorando a sua percepção do meio. Quanto mais ele melhora a percepção, quanto mais ele se locomove, quanto mais ele se alimenta melhor, mais ele tem chances de se desenvolver. Então, aglomerados cefálicos de células sensoriais que originam o trato olfativo, olhos, ouvido interno e a linha lateral, ou seja, estruturas sensoriais. De onde vem? Através da aglutinação de células sensoriais, quimiotácteis, foto e eletrossensíveis, presentes de maneira mais ou menos espalhada na epiderme dos cordados basais.
E a outra inovação tecidual é a crista neural. A crista neural diz respeito a células proliferarem-se entre o tubo neural e ectoderme, migrando para todo o corpo, originando, portanto, o esqueleto dérmico, cartilaginoso e os músculos dos arcos. Importantíssimo. Por que é importantíssimo? Porque essa estrutura que está sendo formada aí, nada mais, nada menos, diz respeito ao abrigo de uma das partes mais sensíveis do corpo do vertebrado, que é o sistema sensorial. Então, essa estrutura ela vai dar origem ao esqueleto dérmico, ao esqueleto cartilaginoso e os músculos dos arcos. Então, auxilia nos processos de locomoção, auxilia nos processos de sustentação do corpo do animal, que pode agora se tornar cada vez maior, né? E principalmente manter a sua postura. E pelo pelo desenho que vocês estão vendo aí, essa ilustração, você vê aí, ó, a crista neural consiste de bandas bilaterais de células próximas à margem do embrião, que vão formar o tubo neural. Algumas delas vão migrar para regiões distantes do embrião e outras dessas vão dar origem a estruturas anatômicas únicas dos vertebrados, incluindo alguns dos ossos da cartilagem do esqueleto. Então, mais à frente vocês vão ver que uma grande inovação evolutiva do grupo dos vertebrados foi a capacidade de formar a maxila, morder, abrir a boca. Isso é uma coisa boba, né, que a gente imagina hoje, mas dentro da história evolutiva foi assim uma evolução gigantesca. Morder, abrir a boca é importantíssimo para você realizar funções diversas no ambiente. Quem tem boca vai a Roma, como diz o ditado, mas aqui nesse caso, quem tem boca morde, quem tem boca e morde pode atacar, pode se defender, pode carregar objetos, eu posso levar uma estrutura de um lado para o outro de acordo com a minha necessidade. Então você associa uma estrutura sensorial que consegue observar algo que é interessante para ele, o cérebro consegue promover uma espécie de raciocínio para levar essa estrutura de um lado para o outro, uma pedra ou cavar uma caverna, com musculatura, ou seja, você sair, o exemplo que eu sempre uso, né, lá do Fusquinha, né, do Fusca para chegar numa Ferrari. São dois carros, né, que em algumas regiões te levam para o mesmo lugar. Mas, né, se você for considerar a evolução das peças desses dois carros para desempenhar funções, vocês vão ver que a gente está tendo aí um avanço evolutivo gigantesco, né? Tanto estrutural, do Fusquinha para a Ferrari, quanto tecnológico, né? Então, essas estruturas que vocês estão vendo aí, essas inovações teciduais, elas estão na base, na sustentação daquilo que vai vir pela frente e que vão garantir a explosão desses representantes, né, por todo o globo terrestre. Bom, quanto às características gerais, nós temos essas três principais e a última aí, que são típicas não dos vertebrados, mas dos cordados como um todo. As mesmas características que estavam presentes nos indivíduos que nós vimos na aula passada. Notocorda, o eixo de sustentação corporal, presente em uma das etapas do desenvolvimento embrionário. Tubo nervoso dorsal, que diz respeito à condução dos impulsos, dos estímulos, né, percepção e coordenação e controle do organismo, também presente em algumas das etapas do indivíduo, seja na parte embriológica, seja na fase adulta. E as fendas branquiais. Então, são três características aí típicas dos cordados. E uma aí que seria, digamos, adicional, a presença da cauda pós-anal. Então, isso aí é padrão para todos os vertebrados. Claro, haja vista estes estarem dentro dos cordados. Uma outra característica que também é importantíssima e que é muito vista nos livros seria o desenvolvimento do cérebro, dando origem ao termo chamado de encéfalo tripartido. Como eu falei anteriormente, aquilo que começou como um gânglio difuso, ou gânglios difusos, e se expandem ao longo do corpo do animal, né, formando ramificações, aqui essa estrutura começa a se dilatar
na porção terminal do corpo do animal, dando origem ao famoso cérebro. Que, claro, né, gente, vai ter padrões de desenvolvimento diferente e padrões de organização também diferente. Quando você compara, por exemplo, o cérebro de uma feiticeira, de uma lampreia ou de um peixe, quando chega lá no ápice, né, que é o cérebro do ser humano, por exemplo. Entretanto, estruturalmente, eu tenho as mesmas 3 divisões aí, ó, o rombencéfalo, o mesencéfalo, com essa porção intermediária, e o prosencéfalo, que é a região anterior. Então, encéfalo tripartido, mas dividido em 3 zonas, né? Aqui o ventrículo, cerebelo, teto, zona pineal e zona chamada de córtex. Então, isso aqui é o que você atinge como sendo o máximo da estrutura cerebral. Claro, em cada um dos representantes dos vertebrados, essas regiões ela vai desenvolver de forma, digamos assim, mais acelerada, mas esse padrão que vocês estão vendo aí de divisão do cérebro, ela é observada em todos os representantes. E a essa divisão, a essa complexidade que se dá muito, né, do sucesso do grupo em ter explorado e ter alcançado as mais variadas regiões da Terra e do planeta e tendo se estabelecido, por exemplo, até os dias atuais, certo? Devido a esse encéfalo grande, protegido dentro da cabeça, né, da caixa craniana. As outras características nós temos uma coluna espinal segmentada, contendo vértebras. Essa característica, a vértebra, era a principal característica que unia todos os representantes. Hoje nós vamos ver que o termo ele não está assim, digamos, tão correto. Haja vista alguns dos representantes dos ditos vertebrados não possuírem vértebras. Então, naturalmente, o termo vertebrado foi substituído pelo termo craniado, porque aí sim, nem todo vertebrado tem vértebra, mas todos os craniados, que são vertebrados, né, apresentam crânio. E qual é a importância desse crânio? Vou voltar um slide. Então, olha, se eu tenho um encéfalo grande, né, completamente dividido, importantíssimo, né, para a percepção do meio e para a coordenação e controle do animal, essa estrutura importante e também muito frágil precisa estar protegida. É o mesmo papel que um capacete desenvolve em um motoqueiro. O único equipamento de segurança exigido, né, para quem dirige uma moto é o capacete. Por que é o capacete? Porque a parte mais nobre do nosso corpo, digamos assim, é o cérebro. É ele que dificilmente tem conserto, né? Os outros ossos, né? Perfurações, claro, né? Dependendo do acidente, você acaba não resistindo. Mas o cérebro ele é muito mais frágil. Então, o capacete está ali no motoqueiro para proteger essa estrutura que é muito sensível em caso de acidente. A mesma coisa acontece com o nosso cérebro aí para os chamados vertebrados ou craniados. Se eu tenho uma estrutura importantíssima e bastante sensível, eu tenho que ter uma outra estrutura que garanta a proteção. Surge daí, portanto, o crânio, né? A caixa craniana, uma estrutura óssea ou cartilaginosa que protege essa região e que está presente, mesmo que de forma rudimentar, em alguns representantes, ou de forma bastante desenvolvida e digamos assim, complexa em outros representantes, certo? Então, além do cérebro, dentro da caixa craniana, uma coluna espinal segmentada contendo vértebras, também muito importante, o padrão vertebral é que garante o alongamento do corpo do animal, para que ele se torne cada vez mais alongado, maior em tamanho, que permita a sustentação. São essas mesmas vértebras, né, que vão estar protegendo a estrutura de sustentação do corpo, aliás, protegendo, não, mantendo a sustentação do corpo e protegendo dentro delas a medula, né, o cordão nervoso que irradia do cérebro para todas as outras partes do nosso corpo. Nós temos aí um epitélio estratificado de epiderme e derme com muitas glândulas mucosas.
Nós temos a epiderme recoberta por pelo, escamas ou penas, dependendo dos representantes. Pelos, notadamente nos mamíferos, escamas em aves, répteis, anfíbios, né? Aliás, aves e répteis principalmente, ou mesmo nos peixes. E as penas nas aves. Nós temos também, como característica geral, um endoesqueleto articulado, que pode ter estruturas cartilaginosas, chamado também de condrocrânio, ou estruturas ósseas, chamado de neurocrânio, né? A gente vai ver também mais à frente. O crânio, quando presente, ele abriga o encéfalo. O termo quando presente, eu diria assim, quando presente na sua forma absoluta, né? Lembra do capacete? Alguns anos atrás, e às vezes você vê até hoje no dia a dia, no trânsito, tem gente que utiliza aquele capacete chamado capacete bonetinha, né? Que ele parece uma boneta e é amarrado aqui no queixo. Para que serve aquele capacete? Para nada, né? Que inicialmente ele servia somente para burlar a fiscalização. Hoje em dia, nem para isso serve mais, porque não protege. Então, quando ele diz aí o crânio quando presente, é como se ele estivesse dizendo que não existe, às vezes, crânio igual ao nosso, que é 100% fechado, uma cabeça óssea, né? Existem animais que têm só como se fosse um capacetezinho ósseo em cima. Dentro dele vai estar abrigado o encéfalo. Os arcos viscerais sustentam a região branquial ou podem se transformar nas mandíbulas. Nós vamos ver também essa característica aí que é importantíssima, né, para os grupos posteriores. Coluna vertebral apresenta arcos neurais para abrigar o tubo nervoso. Quem gosta, por exemplo, de espinhaço de porco, vai ter nessa frase aí tudo muito bem representado. O espinhaço, que a gente come, né, que a gente quebra, solta os pedaços um do outro, nada mais é do que partes da coluna vertebral. E aquele tutanozinho, aquela gordura que está entre, né, o espinhaço, que fica ligando um ao outro, é exatamente o tubo nervoso. E a função da coluna vertebral é essa, é de manter o corpo do animal ereto, possibilitar o alongamento do corpo, ao mesmo tempo que garante mobilidade e, dentro dos arcos, proteção para o tubo nervoso. Um acidente, né, onde uma coluna vertebral vai ser lesada, certamente vai promover o quê? Uma ruptura ou algum tipo de desgaste, né, ou lesão no tubo nervoso, inviabilizando a passagem da condução elétrica, digamos assim, tornando a pessoa, portanto, paralítica. Então, por isso que ele é tão importante, porque ele é muito sensível. São células muito sensíveis e qualquer movimento, digamos assim, brusco, né, ou repentino, pode promover uma lesão. Por isso a importância da coluna vertebral rígida, de sustentação, e de um crânio, né, que proteja essa parte muito sensível e responsável pela coordenação e controle do corpo do animal. Dois pares de extremidades que articulam-se com a coluna vertebral através da cintura. Cinturas estas chamadas de cintura escapular, que é a escápula, de onde emerge o primeiro par, que são os nossos braços ou as patas dianteiras, e a outra cintura, que é a cintura pélvica, né? Que é a nossa pelvis, que é de onde dela partem as nossas pernas ou patas traseiras dos outros representantes. Então, comumente, dois pares de extremidades articulados com a coluna vertebral. Os músculos combinados com o esqueleto garantem a locomoção. Fato, né, gente? Então, musculatura desenvolvida, um esqueleto rígido, faz com que o animal consiga, através de um processo de alavancas, romper a inércia e promover movimento. Apresenta um trato digestivo completo, cabeça contendo boca, na maioria das vezes, ou boca anterior, com ânus ao final, reto e com glândulas acessórias que possibilitam uma enorme diversidade de dietas. O aparelho circulatório inclui o coração, vasos contendo pigmentos que são responsáveis pela condução dos gases. Respiração, dependendo do ambiente, pode ser feita através de brânquias ou dos pulmões.
Os órgãos excretores pares ou rins descarregam seus excretas próximos ou através do ânus ou até mesmo no sangue. O encéfalo divide-se estruturalmente e funcionalmente em regiões, nós vimos no slide anterior. Nós temos uma série de glândulas endócrinas que produzem hormônios que são transportados pelo sangue. Com algumas exceções, os indivíduos tendem a ser dioicos, ou seja, de sexos separados, com gônadas pares que descarregam as células sexuais através dos ductos. Bom, o que seria, portanto, um vertebrado? Se nós fizéssemos uma arguição, né, uma pergunta para vocês, e você tivesse que elaborar um conceito, né? Então, seria um cordado com um endoesqueleto, que tem como componentes axiais um crânio, que abriga um encéfalo dividido em 3 partes básicas, e uma coluna vertebral pelo qual passa o tubo nervoso. Então, vamos analisar a frase. Cordado, presença daquelas 3 características, tubo nervoso, fendas branquiais e notocorda. Endoesqueleto, uma estrutura de sustentação rígida que garante aumento de tamanho do animal, mas que requer estruturas acessórias, que tem como componentes axiais. Um crânio, você já sabe a importância, proteger ou abrigar o encéfalo, estrutura extremamente sensível, né? que não pode sofrer nenhum tipo de lesão. Dividido em 3 partes básicas, que também nós vimos no slide anterior, e uma coluna vertebral, pela qual passa, portanto, o tubo nervoso, fazendo a ligação lá do cérebro, ou do encéfalo, a todo o restante do corpo do indivíduo, desde as partes mais próximas da cabeça até lá a pontinha da unha, a pontinha do dedo, lá na extremidade posterior do corpo do animal. Nenhum outro animal possui este conjunto de caracteres fundamentais, somente os vertebrados. Aí um vertebrado hipotético, vocês já viram na disciplina anterior o que é um indivíduo hipotético, uma ilustração hipotética, apenas para mostrar de um mesmo indivíduo, né, que foi criado somente com o fim de mostrar a presença de todas essas características no mesmo representante. Então nós temos aqui tubo nervoso, fendas branquiais, localizado na boca, responsável pela captação, né, do oxigênio. O que mais? Pulmão, mais uma prova que o indivíduo é hipotético, ou ele tem fenda branquial para respirar no ambiente aquático, ou ele tem pulmão para respirar no ambiente terrestre, né? Os dois é meio assim, digamos assim, inviável. Muito embora algumas estruturas possam trabalhar como se fosse um pulmão, mas não sendo um pulmão, para alguns peixes, peixes chamados peixes pulmonares. Então, rim, gônada, esôfago, celoma, que é a cavidade onde estão localizados todos os órgãos, isso nós vimos lá na disciplina de metazoários basais, quando a gente dizia, gente, qual a importância quando você vê num livro didático do ensino médio dizer que o animal ele é celomado, ele é acelomado? Qual é a importância do celoma? Está bem representado nessa foto, né? Então, o celoma é uma cavidade central onde ela abriga as vísceras, ou os órgãos. Então, sem um celoma, eu não teria onde colocar todas essas estruturas aqui, certo? Pâncreas, intestino, baço, estruturas reprodutivas, cloaca, bexiga, ânus, etc. E as outras características, coração, a cavidade chamada pericárdio, uma língua, etc. Bom, pela filogenia, nós estamos falando de vertebrados. O que é um vertebrado? Vocês viram no slide anterior. Um indivíduo que tem um esqueleto axial, um esqueleto apendicular, com um crânio, né, com o encéfalo bem desenvolvido dentro de um crânio, etc. Bom, esse slide aí, ele está simplesmente mostrando que algumas características que nós vimos elencadas lá de 1 a 14, se eu não me engano, 16, podem estar presentes, ora sim, ora não. Mas, o que importa é que todos os representantes dentro do filo, do subfilo vertebrata, descendem de um mesmo ancestral. Então, vocês estão vendo esse slide aqui, ó. Um ratinho, o que eu diria aqui? Rachurado, com uma cauda e contendo 2, 4, 5 dedos. E lá na ponta, eu tenho o mesmo ratinho,
Mesmo não, um ratinho que descende desse ancestral que não é rachurado. Eu tenho outro ratinho que é rachurado, mas que ele só tem 4 dedos e não tem cauda. O que isso está querendo dizer? Que esse indivíduo não é porque ele é diferente desse aqui que ele não descenda na mesma linhagem. Por exemplo, eu tenho aqui um animal dotado de 4 patas, né? E aqui eu tenho no final um animal que não tem pata nenhuma, ou representado por um réptil primitivo, e aqui na ponta uma cobra. Não é porque a cobra não tenha patas que ela não seja classificada como sendo um ancestral de um réptil contendo patas. Vocês estão me entendendo? A mesma coisa se aplica, por exemplo, nos mamíferos. Eu tenho uma característica dos mamíferos, a presença de 5 dedos. É uma característica primitiva. Mas lá na frente, por exemplo, um cavalo não tem 5 dedos. Muito pelo contrário, ele anda em cima de um dedo só. Isso significa dizer que nós não descendemos do mesmo ancestral? Não. Por que não? Porque essa característica ela surgiu no nosso ancestral, mas ela acabou se perdendo ao longo do tempo. É o que está querendo mostrar aqui esse recorte, né? Então, o que é a característica típica dos vertebrados? A presença de vértebra. O que é isso? A vértebra, uma mesma característica, ela é uma plesiomorfia dos mamíferos. O que é uma plesiomorfia? É uma característica primitiva, entendeu? Ela está presente em todos os mamíferos. Mas, ao mesmo tempo, essa vértebra ela pode se comportar como sendo uma apomorfia dos vertebrados. O que ele está querendo dizer? Que a característica ela é primitiva. E a apomorfia é uma característica derivada. É essa característica aqui que está presente de forma primitiva que sofreu uma mudança ao longo do tempo, garantindo que uma mudança nessa mesma característica ao longo do tempo. Uma novidade evolutiva a partir de uma característica primitiva. Olha aqui, a vértebra. Glândulas mamárias e pelos são apomorfia de mamíferos. O que ele está querendo dizer? Que dentro no grupo dos mamíferos, glândulas mamárias e pelos é uma novidade evolutiva que só está presente dentro desse grupo. Se aqui fosse sinapomorfia, eu diria que essa característica ela estava sendo compartilhada com outros representantes. Eu não estou querendo complicar a cabeça de vocês com esse slide. Eu só estou querendo mostrar que os vertebrados é um grupo único, monofilético, em sua ampla e esmagadora maioria, onde todos estes descendem de um ancestral comum, né? Ao contrário dos protocordados, que você não tem tanta certeza evolutiva por conta da existência e inexistência de alguns fósseis. Certo? Então, nós estamos falando aqui de um grupo monofilético, vendo ele não com a classificação tradicional de anfíbios, répteis, peixes, aves e mamíferos. Se você usar esses nomes, você não garante essas ilustrações. Mas se você usar o termo correto, né? Liçanfíbia, ave, mamália, aí entram os peixes, que é uma superclasse que vai ser quebrada, né, em partes menores, aí sim você garante a filogenia ou a mesma origem evolutiva dos seus representantes. Bom, esse slide aí traz para a gente informações acerca do grupo que nós estamos trabalhando. Com um exemplo para aí a filogenia de peixes e anfíbios, certo? Então, olha, nós temos aqui os protovertebrados, que seriam os indivíduos primitivos, e estes deram origem, portanto, a os peixes com presença de mandíbulas, e uma outra linhagem aqui que foi extinta, a linhagem dos ostracodermos, que são animais que não têm boca articulada. Para cá, à nossa direita, nós temos os placodermos, que são representantes de peixes que foram extintos antes, né? A gente tem que vir para cá, né? Para outros agnatos que ainda estão presentes até hoje, né? Preces feiticeiras. E aqui à direita nós temos o surgimento dos peixes ancestrais, dotados de estruturas ósseas, né? Ficaram para trás os tubarões, e aqui nós temos, portanto, os peixes nadadeira raiada, os peixes pulmonados e os peixes nadadeira lobada, todos esses chamados de peixes osteítes, certo?
E aqui à frente nós temos, portanto, os anfíbios. Então, a filogenia mostra que isso aqui tudo é verdade, certo? Ou seja, todos esses representantes aqui podem estar próximos ou mesmo distantes dentro da escala, se eu considerar esse com esse outro, mas que todos descendem de um mesmo ancestral comum. Bom, aqui está a filogenia dos vertebrados, agora de forma completa, que vai dos craniados aqui, do número 1, desde lampreas e feiticeiras até nós chegarmos aqui aos mamíferos. Então, olha só. Por que o nome correto seria craniata e não vertebrata? Porque esse indivíduo aqui, ó, chamado feiticeira, né, que é um agnato primitivo, ele não possui vértebra. Ele só possui o quê? Crânio. Né? Então, se nós chamarmos de vertebrados, esse indivíduo não estaria presente no grupo, somente da lampreia para frente, certo? Então, o termo correto seria craniata, que é o quê? Todos os animais com crânio, esqueleto da região da cabeça distinto, incorporando a extremidade anterior da notocorda, encéfalo com 3 regiões, que nós vimos lá anteriormente, rins pares, barra, etc, etc. Número 2, vertebrados, que é daqui desse tracinho para frente, todos os craniatos, exceto as feiticeiras, por não possuírem vértebra verdadeira. Certo? Passando, gnatostomato, o que é? Quem são os gnatostomatas? Todos os vertebrados vivos, exceto lamprés, que estão para trás, porque esses daqui para frente vão formar o quê? Maxila, que seria basicamente a capacidade do animal de abrir e fechar a boca, né? Morder, apreender objetos nessa estrutura anterior. Quem são os osteíctes? Todos os gnatostomados, exceto os condríctes, ficaram para trás, porque não possuem os condríctes, no caso, o esqueleto cartilaginoso. Além de que os osteíctes apresentam pulmão ou bexiga natatória derivados do tubo digestório, padrão único de ossos dérmicos na cintura escapular. Vou passar mais à frente. Quem são os sarcopterídeos? Todos os osteíctes vivos, exceto os peixes nadadeiras raiadas. O esqueleto peculiar de portas nadadeiras. Ou seja, esse slide aqui, ele vai elencar de um a um o que são essas informações que vocês estão vendo que determinam a presença dos grupos. Vocês veem que pouca coisa permanece. Ó. Eu tenho aqui mamália, faltou aqui, eu tenho as aves, mas em momento algum eu falo de peixe, em momento algum eu falo de anfíbios, e em momento algum eu falo de répteis, porque são termos que deveriam, por exemplo, para a nossa educação, estarem em desuso, porque são termos que não dizem respeito a agrupamentos filogenéticos com base no mesmo ancestral comum, certo? Então eu tenho aves, o que era para ser anfíbio, recebe o nome agora de lissanfíbia, né? Que tem aqui, ó, Gimnofiona, Urodela e Anura, que são os 3 grandes grupamentos. O que era para ser ave continua sendo ave, o que era para ser mamália continua sendo mamália, agora com o termo de sinápsida, certo? E aqui vocês veem na linhagem que aves estão bem próximos aqui, ó, no mesmo ramo, Arcosáurea, dos crocodilos, mostrando que estas, na verdade, estão presentes dentro de um mesmo grupo saurópsida que deram origem a tartarugas, lagartos, jacarés e as próprias aves. Certo? A filogenia é bem interessante para mostrar os novos agrupamentos. Vamos lá. Então, cada uma dessas informações estão aqui, ó, sinápsia, que são as mamálias, ostéria, todos os mamíferos vivos, exceto os monotremados, etc. Vamos lá. Bom, vertebrado, vértebra, craniado, crânio, principal característica, estrutura óssea, osso, rigidez, sustentação do corpo, o animal fica maior, ele fica grande, ele fica rígido, ele consegue articular esses elementos, ele consegue, junto com o cérebro, promover movimento associado com o músculo, né? Mas, na base de tudo, nós temos quem? A presença de um esqueleto ou de uma estrutura rígida que permite a locomoção de forma primária, né, como característica primária, a locomoção do animal. Qual é o maior avanço do grupo? Fisiologia óssea ou mineralização do tecido.
primeiramente limitado à superfície do corpo e posteriormente a todos os tecidos esqueléticos. Isso também garante o quê? Fossilização. O que ele está querendo dizer? Que antes, inicialmente, essa estrutura rígida estava do lado de fora, formando uma espécie de carapaça do corpo do animal, externa, igualmente as carapaças, por exemplo, dos artrópodes. E que, posteriormente, por conta de eventos evolutivos, né, de seleção, essa estrutura mostrou que não era tão adequada para o padrão de desenvolvimento e acabou sendo eliminada de alguns representantes. E depois elas entraram com o estudo de sustentação esquelética. Qual é a importância dessa estrutura? Duas. Uma delas, já foi vista aí, nós já falamos, garante os processos de locomoção, e a outra é permitir que esses representantes, né, possam ser fossilizados. Ou seja, você tem registros, né, dessa característica representados nos representantes ao longo do tempo. Então, você consegue estudar com mais propriedade essa característica se ela tiver sido fossilizada. Os primeiros fósseis dos vertebrados ou craniata mostram estruturas ósseas tão desenvolvidas quanto nos indivíduos atuais. Entretanto, a formação do osso, propriamente dito, ele requer a coordenação de 3 tecidos. Os fibroblastos, estrutura colágena na qual o fosfato de cálcio é depositado na forma de hidroxiapatita, ou seja, é aquela história, eu não consigo chegar no 5º degrau, que é o osso, se eu não passar pelo primeiro, que é a base, a sustentação. Né? Não se faz um telhado de uma casa sem ter paredes. Então, o fibroblasto é importante para os depósitos de hidroxiapatita, que é um elemento químico, né, modificado que está presente nos fósseis dos primeiros vertebrados. O que eu preciso também? De células hormonais, que vão regular a produção, de dizer, olha, aqui vai ser produzido mais, aqui vai ser produzido menos. O eixo de sustentação da vértebra tem que ter mais hidroxiapatita. Na cabeça, no crânio, menos, porque o formato é circular. Lembrem, né? Quando você compara um osso da perna, um fêmur, com um crânio, o osso da perna ele é grande, grosso, comprido. O crânio ele é fino e circular. O osso da perna é muito mais fácil de ser quebrado. Quem tem modo de sofrer acidente ou tem parente que sofreu acidente e quebrou a perna, vai relatar isso com muita facilidade. A cabeça não, você pode bater a cabeça contra obstáculos fortíssimos, aí, bem rígidos, e não quebrar o osso da cabeça. Você pode ter danos cerebrais, né, por conta do chacoalhar, né, mas dificilmente você vai quebrar o osso da cabeça, só se a pancada for gigantesca. Né? Então, por que isso acontece? Por conta do padrão morfológico. Né? O cérebro, o crânio redondo, ele não precisa ser tão grosso, porque o padrão circular garante mais proteção, mais resistência, na verdade. Em contrapartida, o fêmur ele tem que ser grande e alongado para sustentar o corpo do indivíduo e para também dar resistência. Por isso ele requer mais, né, uma quantidade maior de cálcio ou de hidroxiapatita. E os escleroblastos, que são células especiais que depositam o mineral no interior da célula colágena, certo? Então, eu tenho estrutura óssea, mas eu preciso desses 3 tecidos trabalhando em conjunto para que o resultado seja satisfatório, certo? Vamos lá. Os primeiros craniados, eles aparecem tarde, devido à evolução ter ocorrido no ambiente que impedia a fossilização de tecidos moles. Isso aí é um lapso, né? Um problema. A gente só estuda aquilo que a gente conhece, a gente só conhece aquilo que tem registro. Né? Entretanto, como nós vimos, apesar dos avanços, apesar da facilidade de mineralização, alguns ambientes acabavam impedindo. Aí a figura diz que os primeiros fragmentos conhecidos que se acredita serem de craniata, escamas pterácidas, anopteles, do Cambriano, proveniente de Oklahoma, no Washington. Uma outra inovação foi a troca do batimento ciliar pelo bombeamento muscular para filtrar alimento. Isso aí, essa frase, ela pode ser complicada de vocês entenderem. Mas eu vou dar um exemplo muito clássico, né? muito simples. Se eu estou com fome e eu estou querendo me alimentar rápido, porque eu preciso sair de um lugar para trabalhar, cheguei de serviço, eu preciso voltar para o serviço. Eu vou comer de talher ou vou comer de colher?
E qual é o tamanho dessa minha colher? Né? Ou seja, se eu preciso comer rápido, eu preciso me alimentar rápido porque o meu tempo é curto, eu vou pegar uma colher grande e vou sair jogando dentro da boca e sair engolindo, né? De qualquer forma. Uma comparação, gente, esdrúxula, mas ela é bem interessante. Da mesma forma que eu não vou comer, gente, eu não vou conseguir me alimentar se eu for querer comer sopa de garfo, né? Não tem como. No garfo, eu botar na sopa, eu vou pegar praticamente nada, somente aquilo que ficou aderido nos dentes do garfo. Se eu for de sopa, aliás, se eu for de colher na sopa, eu vou ter muito mais resultado, né? Então, dentro do mesmo espaço de tempo, eu me alimento melhor de colher do que com um garfo comendo sopa. A mesma coisa para a frase. O batimento ciliar, que é aquele movimento microscópico para levar alimento para dentro da cavidade oral, ele é um movimento que se mostrou eficiente lá nos inícios, né, da origem dos representantes. Mas à medida que o animal requer mais energia, que ele requer uma demanda, que ele tem uma demanda maior para as processos energéticos, para aumentar, especializar as suas funções, ele não pode mais depender do batimento ciliar. Ele tem que desenvolver uma estrutura melhor. Então, ao longo do tempo, esse batimento ciliar ele foi substituído pelo bombeamento muscular. Então, não é só o cílio levar o alimento para dentro da cavidade ou para dentro das estruturas que vão captar o alimento. Eu tenho um bombeamento que força a passagem, né? Outro exemplo, também muito simples, é você lavar o seu carro, né, com a águazinha da torneira ou você comprar aquela bomba de pressão. Então, o movimento ele é muito mais eficiente, né? Eu consigo atingir o meu objetivo melhor, mais rápido, né? E consigo gerar um movimento maior no meu lava-jato. A mesma coisa, o indivíduo vai ficando maior, eu tenho esqueleto, eu tenho melhorias psicológicas, né? Por conta do desenvolvimento do meu sistema sensorial. Eu tenho melhorias musculares, né? E tudo isso requer o quê, gente? Energia. Sem energia, eu não tenho melhoria, né? Então, você troca uma estrutura pela outra. Aí diz aí os tópicos, né? Os cílios, eles não são suficientemente efetivos para sugar a água, se você aumentar de tamanho. O movimento de pistão da língua sobre os músculos orais e câmara oral beneficia a respiração e a alimentação. Então, se eu engulo e forço a passagem da água contendo alimento e gases respiratórios, eu melhoro eu otimizo os meus resultados. Isso aí acabou tornando eficiente a captura e a ingestão de partículas maiores. Aí, papai, se eu melhoro a minha captura, se eu melhoro a qualidade dos meus alimentos, se eu agora tenho um cardápio mais variado para ingerir, eu consigo evoluir de forma mais satisfatória. Como consequência, né, dessa mudança, nós temos aí um aumento de tamanho, inicialmente de 20 centímetros, que para a gente pode parecer muito pouco, né? Mas dentro da escala evolutiva, isso aí é um gigantismo, uma coisa absurda, né? E claro, né? Se você pega aí alguns milhões de anos, né, esses processos acabaram se tornando cada vez mais otimizados, propiciando o que nós temos hoje de fauna, né? Inclusive as de grande porte. Vocês veem que esse procedimento ele é tão importante que ele permite que alguns representantes, ainda hoje, como por exemplo o tubarão-baleia, que é um animal que alcança aí alguns metros, né, de 6 a 8 metros, se eu não me engano, apenas com esse bombeamento muscular, por conta da troca, né? Claro, ele apesar de ele não mastigar alimento, apesar dele não... Ele tem uma boca, ele não usa para abocanhar, ele simplesmente abre a cesta, né, a cesta bucal, e sai engolindo, né, aquela quantidade de água contendo copépodes, né, que são microcrustáceos. E esse bombeamento, né, favorece, por dentro da sua câmara bucal, a captura desse alimento. Bom, os primeiros fósseis conhecidos dos vertebrados foram representados aí pelos conodontes. Microfósseis curiosos, amplamente distribuídos nos depósitos do Cambriano superior. Então, o que vocês estão vendo aí é um organismo de 10 milímetros, ou aproximadamente 1 centímetro de comprimento, que são os primeiros representantes conhecidos, né?
Por conta de quê? Por conta desses indivíduos apresentarem características típicas dos vertebrados, notadamente relacionados à presença de dentes. Bem interessante. Vamos lá. Os conodontes, portanto, compartilham características cordadas básicas, que nós já sabemos quais são, já está aí de cor salteado. Seus elementos apresentam o mesmo padrão de crescimento e arranjo do esmalte dos dentes dos vertebrados, o que os situa dentre os cranianos. Pequenos, diminutos, né, são semelhantes a espinhos ou pentes, compostos de apatita. Lembram lá da hidroxiapatita, que seria um dos elementos que fazem parte do esqueleto do animal? Pois é, está presente nesses representantes. Já foram descritos como partes esqueléticas de algas marinhas, ou até mesmo de invertebrados marinhos. Hoje, portanto, já conhecida através do desenvolvimento, né, da pesquisa, como sendo já um grupo único. Sua microestrutura ela é similar à dentina, apresentando um tecido peculiar dos vertebrados. A dentina, gente, nós vamos ver mais à frente, é uma característica bem importante, porque ela vai estar presente, né, de forma constante nos grupos quando você trabalha dos peixes em diante. Né? O dente, a estrutura óssea, né, que está presente na boca dos vertebrados. A estrutura semelhante a dentes presente nos conodontes e de esqueletos ósseos dos tracodermes precedem os agnatos. Ou seja, é um representante que está muito distante na linhagem evolutiva, digamos assim, na origem dos agnatos. Já estavam presentes no Cambriano inferior, junto até mesmo aos cefalocordados. Nós vimos na aula passada que os tunicatos eles apresentam características, né, de cordados, claro, são classificados, assim como os cefalocordados. E na aula passada nós vimos que os cefalocordados, apesar de apresentarem características muito próximas, inclusive estrutural e morfológica, dos vertebrados, não compartilham, né, de uma linhagem única. Nós não descendemos dos cefalocordados, mas os vertebrados, mas os grupos que deram origem aos vertebrados estavam ali, vivendo junto com aqueles que deram origem aos cefalocordados. Aí está uma amostra, que dentre os representantes nós temos aí os conodontes. Está aí o animal, né, mostrando novamente o indivíduo, e aqui essas projeções dérmicas, né, ou estruturas utilizadas na alimentação. Possivelmente um dos vertebrados mais basais da cadeia evolutiva. Bom, e quem seriam, portanto, os primeiros craniatas? Idade, aproximadamente 500 milhões de anos atrás, nós tivemos o seu surgimento, surgiram com uma extremidade cefálica contendo um encéfalo tripartido envolto por um crânio. Isso aí nós vimos já. Né? Então, característica dos vertebrados como um todo, importantes para a origem, para o desenvolvimento do grupo. Desenvolvimento do encéfalo. Esses representantes, já há 500 milhões de anos atrás, já apresentavam essas características. Dilatação da extremidade cefálica. Nesse crânio apareciam, portanto, já à época, complexos órgãos sensoriais, utilizados para tirar proveito do meio ambiente. A filtração ela é substituída pela sucção faríngea, vimos, né, por conta da fisiologia e da retirada mais otimizada do alimento propriamente dito. Surge uma armadura externa composta de ossos e outros tecidos mineralizados. Olha que interessante. Vimos também anteriormente que, inicialmente, a estrutura de sustentação ou de proteção do corpo do animal ela é do lado de fora, ela é externa. Mas que, ao passar do tempo, ela tende a entrar formando um endoesqueleto. Mas aí, ainda, um esqueleto externo, uma carapaça, já de tecido mineralizado. Os primeiros representantes são os ostracodermes, nós vamos ver mais à frente, e tinham como principal problema, da mesma forma que os artrópodes, né, com as suas mudas ou equidizes, crescer dentro dessas armaduras dérmicas.
O que vocês estão vendo aí? Ó? Vocês estão vendo um animal, um astraps, que é basicamente, digamos assim, um peixe com uma couraça, uma carapaça externa. Os ostracodermes são os mais antigos e primitivos grupos dos agnatas, ou seja, animais de boca circular que não têm maxila. Suas armaduras ósseas surgiram no final do Cambriano e tiveram um grande sucesso durante o Siluriano e o Devoniano, que é aquela idade de proliferação, né, de boa parte da fauna do globo terrestre. Então, ele tem um escudo cefálico e escamas ósseas no tronco. Então, uma armadura externa que inviabiliza o crescimento, limita. Pequenos, menos de 60 centímetros, achatado e não apresentam apêndices pares, ou seja, não tem nadadeira anterior nem posterior. Eu tenho, no máximo, uma projeção aí que dá origem a uma nadadeira caudal. Cabeça coberta por escudo ósseo, corpo por placas, uma ou duas nadadeiras dorsais, né? Ou seja, uma espécie de crista aqui nas costas, uma cauda heterocérca voltada para baixo. Sentidos: olhos, canais semicirculares, cavidades branquiais variáveis comunicados por poros, atualmente encontram-se extintos. Por que eles encontram-se extintos? Porque o design, né, que foi proposto por esse indivíduo não se mostrou suficiente, né, para garantir a manutenção ao longo das passagens do tempo. Não tinham mandíbulas, foram os primeiros representantes que estavam filtrando as partículas em suspensão, sem apêndices, apenas a notocorda. Nenhuma vértebra jamais foi encontrada nos ostracodermes. Mais uma prova que o esqueleto ele era basicamente externo, né? Um esqueleto no formato de carapaça. Bom, como eram classificados os ostracodermes? 3 grupos: pteráspida, coelolépida e cefaláspida. Vamos ver aí cada um destes. Pteráspida, conhecidos também como diplorrina ou heterostracos, primeiros vertebrados encontrados no registro fóssil. Olha aí, gente, há 500 milhões de anos atrás. Certo? Então, quando a gente fala de vertebrado, a gente tem uma noção, né, muito romântica dos seres humanos, dos peixes, etc. E, tipo assim, nasceram ontem. Não, muito tempo. Variavam de 10 centímetros a 2 metros e possuía a região anterior do corpo recoberta por placas ósseas, já foi visto. Posterior ao ânus, apresentava uma cauda hipocerca, na verdade, hipocerca porque é voltada para baixo, né? O maior lóbulo era o inferior, recobertas por placas pequenas imbrincadas. Tá aí o Heterostracopteraspis, né? Um peixe, digamos assim, primitivo, que não tinha boca ou mandíbula, né? Apenas uma abertura por onde o alimento entrava e precisava ser pressionado para dele ser retirado gases respiratórios e alimento. Então, olha, de lado e visto de forma ventralmente. A água entra pela boca, aqui você sai pelas brancas o excesso de água e os gases vão ser liberados, certo? E, claro, né, o alimento vai ser filtrado. Carapaça cefálica apresentava uma placa dorsal ornamentada com espinhos de função estabilizadora. Sugere-se que o encéfalo continha 2 bulbos olfatórios que se comunicavam com cada uma das aberturas nasais, ou seja, capacidade de percepção nasal. Diplorrina vem de 2 narinas, tá aí a etimologia da palavra. Apresentavam olhos laterais e um órgão pineal, chamado de terceiro olho, uma estrutura, digamos assim, glandular, né? A boca era anterior, ou seja, na frente, e terminal. Mas algumas formas apresentavam a boca ventral, ou seja, a boca virada para baixo. Aqueles animais que viam igualmente, acho que é o mandi, que vive... Não, o mandi tem barbicha, a boca é voltada para frente, como se fosse tipo uma raia, quando a boca é voltada para baixo e ela fica tateando, né, ou sugando aqueles eventuais alimentos que estejam no substrato do fundo do oceano. Algumas formas eram bizarras, com uma projeção dentada anterior voltada à boca, como um rosto. O rosto, gente, é isso aqui que vocês estão vendo, né? Como se fosse um nariz alongado. Sendo usado talvez para desintocar organismos enterrados, porque estavam no fundo do substrato. A seção transversal do corpo era circular, semelhante à dos girinos, e como continham poucos elementos estabilizadores, provavelmente esses agnatos eram maus nadadores. O que ele está querendo dizer? Se eu não tenho nadadeiras laterais, né, caudais,
bem diferenciadas, nadadeiras dorsais, nadadeiras, esse animal dificilmente ele consiga, digamos assim, manter uma estabilização do corpo. É como se viesse uma corrente de água por baixo e rodasse ele para um lado, rodasse para o outro, entendeu? É tipo assim, ele está crescendo, mas o design ele não está ainda não atingiu o ápice. Provavelmente, maus nadadores. Os coelolépidas são conhecidos no médio siluriano e médio devoniano. Corpo fusiforme, também, né, em formato de bastão voltado para frente, recoberto com placas ósseas semelhantes a dentes, separadas entre si, que favoreciam o crescimento. Ou seja, o distanciamento das placas, né, para, digamos assim, tentar resolver o problema do crescimento. Possuíam expansões correspondentes a nadadeiras dorsal e anal, projeções laterais, uma posição correspondente às nadadeiras peitorais, nadadeira caudal era hipocérvica. O que ele está querendo dizer? Que o animal ele está tentando melhorar a capacidade de nadar, ou de se estabilizar. Então, ele não tem uma nadadeira verdadeira, mas o corpo ele começa a se esticar, né, dando origem a nadadeiras. 10 e 20 centímetros de comprimento era o padrão corporal e uma região anterior era deprimida, enquanto que a posterior era comprimida, ou seja, mudanças no padrão da estrutura. Então, o que vocês já estão vendo de diferente aqui? Ó? Se você olhar aqui, você já tem uma espécie de espinho e nadadeiras projetantes, certo? De um lado e aqui uma outra visão. São quadros representantes aqui mostrando que o animal ele começa a se alongar para melhorar o seu design e possibilitar uma melhoria no processo de nadação. Vantagens: quanto melhor o animal nada, mais longe ele chega, melhor ele consegue tirar proveito do ambiente, mais fácil ele consegue fugir, por exemplo, de condições que não sejam de segurança, né, e por aí vai. Por analogia, as formas viventes com essa forma, os coelolépida devem ter se alimentado por sucção de depósitos do fundo, mudança do batimento ciliar por sucção. Pela abundância em regiões estuárias, ou seja, a região ali de mangue, podem estes ter invadido a terra doce. Anteriormente incluído dentro dos terácidas, suas relações filogenéticas ainda são incertas. E o terceiro e último, aí, o cefaláspida, aparece já no Siluriano médio, há 420 milhões de anos atrás, conhecidos também como monorrina, porque apresentam narina única e alongada, reúnem vários grupos de agnatos distintos, sendo os Ostreotraci os mais bem conhecidos. Carapaças pesadas, como os Esterostráceos, mas sem evidências de crescimento. O que ele está querendo dizer? Que a carapaça desse indivíduo ele era absorvida e substituída, uma espécie de troca de carapaça, mas que não evidenciava um aumento de tamanho. As placas ósseas alojavam corpos celulares, ao contrário dos terácidas, e tinham projeções dorsais sem a presença de suturas. Aí o indivíduo, ó, vocês estão vendo que dos 3 representantes dos ostracodermos, esse aí, digamos que seria o mais evoluído, digamos assim, o mais próximo dos peixes que estão a vir, né? Então nós temos aí ó, algumas cristas, né, que melhoram o processo de nadação, escama dorsal, nadadeira dorsal, a mudança no padrão de estrutura da cauda, né, e o surgimento já da nadadeira peitoral, certo? Então, melhorias, avanços, melhoras no design corporal do animal. Os últimos osteotracos tinham projeções móveis em forma de remo na mesma posição dos apêndices pares peitorais, mas sem evidência de apresentar a cintura escapular. Vou voltar. O que ele está querendo dizer? Que isso aqui era apenas externo. Não quer dizer que eu tenho estrutura óssea dentro, uma escápula para sustentar essas estruturas que estão projetando-se para fora. Vocês estão me entendendo? Seria basicamente uma estrutura epidérmica. Igual a se você pegar uma mosca e você pegar um beija-flor. Se você puxar a asa da mosca, facilmente ela se destaca. Por quê? Porque não tem sustentação interna. É uma estrutura de origem epidérmica. Se você puxar a asa de um beija-flor, de uma ave, você vai ver que ela é mais rígida, porque ela tem ossificação. Ela vem de dentro, ela é mesodérmica. A mesma coisa ele está querendo dizer, ó, que isso aqui que vocês estão vendo vem de fora, não está interligado por uma cintura escapular. Nadadeira caudal heterocérca, maior lóbulo é a superior, a de cima. O que
produz uma força de ascensão na coluna d'água, aumentando a mobilidade do animal e tirando ele do ambiente do substrato, levando ele para cima, né, na coluna de água. Os osteotracos, como os esterostracos, devem ter se alimentado expandindo a faringe e sugando alimento do substrato. Está aí o representante, né, já com algumas projeções laterais. São modelos para os primeiros vertebrados, os cefalastas, porque possuem a melhor preservação e, consequentemente, maior quantidade de informações que se tem desse grupo, tanto na morfologia externa quanto na interna, porque eles estão mais, digamos assim, próximos, né, dentro da escala evolutiva. E também dentro da linha temporal, né? Devido à preservação dos detalhes da caixa craniana, pôde-se reconstruir as estruturas moles da cabeça e verificar que a anatomia do encéfalo e dos nervos cranianos dos osteostratos é muito semelhante às das lamprés atuais, que é fruto da nossa próxima aula. Hoje, o que nós temos na linhagem mais moderna? Assim, o que tem de mais próximo dos primeiros craniatos, que não nos remeta aí a 500 milhões, 400 milhões de anos atrás? Essas duas linhagens aí, a Mylocomygia e Rhycoeuthicus. O que elas possuíam? Evidência de um crânio, miômeros em forma de W, ou seja, o agrupamento muscular, que caracterizava esses animais como vertebrados verdadeiros. Alguns desses representantes aí apresentam nadadeira dorsal e ventrolateral em forma de fita. O Rhycoeuthicus parece ter tido suportes branquiais cartilaginosos, assim como as lampreias. E estes representantes são os mais derivados, até mesmo que os agnatos atuais. Mas, né, que por conta, né, da sua estrutura, acabaram não vingando, né, acabaram sendo extintos. Ou seja, eles são mais recentes do que os agnatos, lamprés e feiticeiras, mas não resistiram à passagem do tempo. Estão aí os representantes. Aqui, ó, nadadeira dorsal, nadadeira ventrolateral. Então, o indivíduo que surge, né, como uma carapaça externa, a cada tempo, a cada momento, né, dentro da nossa escala, da nossa gradação, dos nossos degraus, eles vão cada vez mais se assemelhando aos peixes, né? Uma tendência, né, de melhoria no seu design. Bom, a gente para aqui nos primeiros craniata, porque a próxima aula diz respeito aos ciclostomatos e a gente não vai conseguir concluir hoje. Então, a gente para por aqui. A nossa próxima aula, ela será nós trataremos sobre ciclostomatos, lamprés e feiticeiras, mostrando quais seriam os avanços evolutivos que nós vamos ter para melhorar o design corporal e favorecer mudanças comportamentais, ecológicas, fisiológicas, morfológicas, etc. Ok?